leitura que iremos fazer está lá no livro de 2 Reis, no capítulo 6, do versículo do 1 ao 7. Todo mundo achou? Segunda Reis, capítulo de número 6, do versículo do 1 ao 7. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar que habitais contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até ao Jordão. Tomemos de lá, cada um de nós, uma viga. Construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse um servo: Serve-te-eis com os teus servos? Ele tornou: Eu irei. E foi com eles. Chegando ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? Mostrar-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pedaço de pau e lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse: Levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Coloque as vossas Bíblias no banco, vamos estar orando a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu peço que o Senhor venha falar, ó Pai, não somente com a Tua igreja, mas também ao meu coração nesta noite, meu Deus. Que o Senhor Espírito Santo de Deus venha abrir, ó Pai, os nossos ouvidos espirituais, meu Deus, para entender o que o Senhor quer falar em nossos corações nesta noite, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, é o que te pedimos, ó Deus, e desde já te agradecemos pela Tua infinita misericórdia, Pai. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Glória a Deus. Irmãos, esse texto fala a respeito de Eliseu, um profeta na qual foi sucessor do grande profeta Elias. Na época dos profetas, irmãos, aqui a Bíblia relata que na casa de Eliseu funcionava uma escola de profetas, na qual os discípulos de Elias ali aprendiam da palavra de Deus, juntamente com Eliseu naquela casa. E os alunos, irmãos, vendo que as coisas estavam crescendo, eles perceberam algo. E lendo este texto superficialmente, a única coisa que nós conseguimos ver é mais um milagre realizado pelo profeta Eliseu. Mas se a gente for analisar e visualizar, olhando o que a Bíblia tem para nos dizer, irmãos, a gente pode tirar muitas lições desse texto. E o texto, irmão, conta a respeito de uma escola de profetas, na qual, onde Eliseu era quem coordenava. E ali os alunos, irmãos, eles percebem que com o passar do tempo vai ficando estreito, vai se tornando pequeno o lugar onde eles habitavam. Então, um dos servos chega até Eliseu e disse que o lugar na qual eles habitam tem se tornado pequeno. Eles apresentam, irmãos, ali para o profeta, um problema. Como vocês podem ver no versículo 1, ele disse: Eis que o lugar que habitamos contigo é estreito demais para nós. Ou seja, o servo, irmãos, ele vem e traz um problema. Mas se a gente analisar,
logo no versículo 2, ele já traz a solução, que ele diz: vamos até ao Jordão, cortarmos vigas para ampliar o local no qual habitamos. E eles fazem, irmãos, o convite para o profeta. E o profeta, ele atende o pedido dos teus servos e vai com ele. Vai com ele até o Jordão para cortar as madeiras para construir um templo novo. E o que eu quero que vocês entendam, irmãos, neste texto a gente consegue ter vários ensinamentos. Eu deixo uma pergunta aqui para vocês e para mim também. Quando acontece aquilo que nem o profeta e nem os seus servos estavam esperando, que o ferro do machado ele cai na água e o profeta Eliseu realiza aquele milagre, eu pergunto para vocês, por que o próprio Eliseu, quando realizou aquele milagre lá, através da palavra, de fazer flutuar o ferro do machado, por que ele mesmo não pegou o machado e entregou para aquele servo? Ele poderia ter feito isso e logo em seguida ter dado um puxão de orelha, ter dado um sermão, para que ele tomasse mais cuidado com aquilo que nem dele era emprestado. Mas se a gente analisar, irmãos, logo aí, a gente já pode tirar uma lição de vida. Por que que Eliseu, ele não fez isso? Porque, irmãos, os servos que deixou o machado cair no lago, que deixou o machado cair, ele reconheceu a sua falha. Ele reconheceu o seu erro. Ele reconheceu que deixou o machado cair na água. E em segundo lugar, ele sabia onde caiu. Ele clamou por socorro, ele gritou pelo profeta. Ele reconheceu que tinha cometido ali uma fatalidade, que o machado tinha caído na água, e ele também mostrou para o profeta aonde tinha caído o machado. E a gente pode tirar de lição também deste texto que para ele recuperar aquele machado, ele teve que pagar um preço. Eliseu não simplesmente cortou um galho de árvore e jogou lá, o machado flutuou, ele foi lá, pegou o machado e entregou para o servo. Não foi dessa forma que funcionou. Aquele servo lá, ele reconheceu que tinha perdido algo que não era dele, ele sabia onde ele perdeu, e para recuperar de volta, ele teve que pagar um preço. Ele teve que se inclinar, estender as mãos, e ele mesmo pegar aquele machado. Porque senão, seria muito fácil. Aconteceu aquilo que aconteceu, o profeta foi lá, realizou o milagre, entregou o machado na mão dele. Talvez em uma outra ocasião poderia acontecer a mesma coisa. Mas não. Aqui ele teve que também cumprir com o propósito. Ele teve que fazer algo para recuperar aquilo que se foi perdido. E aqui, irmãos, a gente consegue ver a importância de andar com pessoas de Deus, de andar com pessoas que nos aproximam de Deus. Se o profeta Eliseu não tivesse ido juntamente com eles, será que toda essa história teria se findado da forma que se findou? Será que tivesse ido somente os alunos, será que todo esse milagre teria acontecido? Ou eles teriam voltado para trás, resmungando e chorando por ter perdido algo? Então, irmãos, aqui eu deixo para vocês a importância
que tem da gente estar do lado de pessoas de Deus, do lado de pessoas que nos aproxima de Deus. Essa é um ponto chave para nós cristãos. Porque quando nós andamos com pessoas que nos afastam de Deus, não é legal. A gente só vai aprender coisas que desagradam ao coração de Deus. Pessoas que só vai nos colocar para baixo. Pessoas que quando estivermos passando por lutas, que quando estivermos passando por dificuldades, essa pessoa não vai solucionar os nossos problemas. Essa pessoa não vai nos ajudar. Diferente se nós estivermos andando com pessoas de Deus, com pessoas que nos aproximam mais de Deus, com pessoas que nos vai ajudar na nossa caminhada com Cristo. E, irmãos, eu volto a perguntar para vocês, será que nós estamos andando com Eliseus? Ou será que nós estamos andando com pessoas que não nos traz benefício nenhum? Muitas das vezes, irmãos, quando nós andamos com pessoas que não nos aproximam de Deus, Ele não vai fazer o nosso machado flutuar. Ele não vai fazer aquilo que nós perdemos submergir. É muito complicado você seguir uma carreira cristã acompanhado de pessoas que não são temente a Deus. Por isso eu deixo para vocês nessa noite. Vocês querem estar firmes na presença de Deus? Esteja do lado de Eliseus. Esteja do lado de pessoas que quando o teu machado cair, através do Espírito Santo, Ele vai fazer flutuar. Olha que lição que a gente pode tirar desse texto, irmãos. Eu não me recordo o versículo, mas em Provérbios diz que se você andar com tolo, tolo você se tornará. Mas se você andar com sábio, sábio você se tornará. Esta é a importância de você andar com pessoas de Deus. Eu quero dizer nesta noite para você, irmãos, que o mesmo Deus que estava ali juntamente com aqueles irmãos no Rio Jordão, que fez aquele machado flutuar, é o mesmo Deus que está aqui nesta noite. É o mesmo Deus que está aqui para poder fazer tudo aquilo que nós perdemos ser restaurado na presença dEle. Irmãos, o que a gente pode entender a respeito desse texto? O machado, irmãos, aqui citado na Bíblia, eu entendo, irmãos, que é aquilo que Deus tem nos dado. As ferramentas que Deus tem nos dado para nós trabalhar no crescimento do reino dEle. É o dom de pregar, é o dom de louvar, é o dom de ministrar. São ferramentas, irmãos, dadas por Deus. E será que nós temos usado da maneira correta aquilo que não é nosso, aquilo que foi Deus que nos emprestou, os dons, os talentos que Ele derramou nas nossas vidas? Será que estamos usando da maneira correta as ferramentas que Deus tem nos dado? É normal, irmão, no decorrer da vida, no dia a dia, a gente passar por lutas, a gente passar por dificuldades, e muitas das vezes a gente acaba perdendo o nosso machado no lago, devido às frustrações, devido às dificuldades, a gente acaba perdendo o nosso machado. E muitas das vezes, irmãos, a gente não faz como aquele servo fez. A gente não grita, a gente não pede socorro, a gente quer continuar caminhando, a gente quer continuar cortando a madeira,
somente com o cabo do machado nas mãos. E a gente não vai conseguir prosseguir, irmãos, apenas com o cabo do machado em nossas mãos. A gente não vai conseguir expandir o Evangelho, a gente não vai conseguir falar do amor de Cristo para todas as pessoas apenas com o cabo do machado nas mãos. A gente tem que gritar: ai, meu Senhor, era emprestado. A gente tem que clamar, a gente tem que clamar por socorro. A gente sabe aonde a gente deixou cair os nossos machados. Só a gente que sabe aonde a gente tem tropeçado, aonde o nosso machado caiu. Mas será que nós temos gritado para Deus e apontado para Deus aonde o nosso machado caiu? Porque só nós que sabemos os machados que Deus tem nos dados, e se nós o perdemos, aonde ele tem caído. Em Apocalipse diz: lembra-te de onde caístes. E nós, irmãos, assim como eu falei para vocês, não podemos andar apenas com o cabo do machado nas mãos. Se no decorrer da vida você perdeu algo que Deus te emprestou, se você não tem conseguido mais buscar a presença de Deus assim como você buscava antes, se você não tem conseguido orar da mesma forma com que você orava antes, talvez este é um machado no qual você deixou cair no lago, um machado no qual nós, muitas das vezes, deixamos cair no lago. E nós queremos continuar na igreja, nós queremos fazer a vontade de Deus apenas com o cabo do machado. E não gritamos, não pedimos por socorro. Então Deus, Ele não vai fazer o nosso machado flutuar. Então, irmãos, se você perdeu algo que Deus colocou na tua vida, sonhos, projetos que muitas das vezes a gente deixa guardado, a gente enterra, clame a Deus, conte para Ele, peça por socorro e mostre para Ele as tuas dificuldades, mostre para Ele quais são os teus machados que estão no fundo do poço. Que Deus, Ele tem todo o poder de fazer flutuar um ferro que é algo impossível, flutuar um ferro de um machado. Todos nós sabemos que se você jogar um pedaço de ferro num recipiente com água, ele vai afundar. E a gente vê aqui, parece que é algo tão simples para Deus fazer, mas é um texto que tem grande ensinamento para cada um de nós. E muitas das vezes, irmãos, a gente não tem contado para Deus aonde está o nosso machado. E eu quero dizer nesta noite, para cada um de vocês, para mim, primeiramente, que é o primeiro ouvido aqui ouvindo, se nós reconhecermos aonde o nosso machado está caído, e nós clamarmos a Deus, Ele tem poder. Ele tem poder de fazer flutuar o ferro do machado. Ele tem todo o poder de restaurar, irmãos, tudo aquilo que foi perdido nas nossas vidas. Com o decorrer do tempo, a gente vai se frustrando, a gente vai desanimando, e às vezes a gente acaba querendo continuar fazendo a vontade de Deus, mas de qualquer jeito. E a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então, irmãos, quando a gente sentir que a gente perdeu algo, que foi Deus que nos emprestou, ferramentas na qual Ele nos deu para que nós possamos propagar as boas novas. Quando nós perdemos algo, a gente tem que contar para Deus. A gente tem que gritar, a gente tem que clamar por socorro.
Então Deus ele virá e vai fazer flutuar o ferro do machado. Ele vai fazer submergir todos os nossos sonhos. Mas, assim como aquele jovem, aquele homem de Deus, ele teve que se inclinar para poder pegar aquele machado, também somos nós. Nós temos que fazer a nossa parte. Não somente falar para Deus onde temos errado, falar onde os nossos machados caiu e não fazermos nada. Nós temos que buscar. Nós temos que estar em comunhão. Porque senão, irmãos, o machado vai ficar flutuando lá e a gente não vai conseguir pegar de volta. Então é onde a gente tem que entender. Deus, ele tem poder para restaurar. Deus, ele tem poder para fazer flutuar machados. Deus, ele tem poder para restaurar tudo aquilo que foi perdido em nossas vidas. Mas nós temos que pagar o preço. Nós temos que reconhecer aonde nós erramos. Nós temos que reconhecer aonde nós temos deixado cair. Será que nós temos essa autoridade de reconhecer aonde nós temos errado? Será que nós temos gritado por socorro? Será que nós temos clamado a pessoa certa? Será que nós temos andado com pessoas que vai cortar um pedaço de árvore, que vai jogar e vai fazer o machado flutuar? Ou será que nós estamos andando, irmãos, com pessoas que muitas das vezes a gente grita, pede por socorro, mostra aonde caiu, aponta as nossas falhas, e muitas das vezes a gente só está com o cabo do machado na mão, e essa pessoa na qual a gente gritou, a gente clamou por socorro, ela faz com que até o cabo do machado que está nas nossas mãos vai para o fundo do poço. Aí como vamos andar? Sem cabo, sem machado, sem nada. Essa é a importância, irmãos, da gente andar com pessoas de Deus. E aqueles discípulos ali, irmãos, eles sabiam da importância que era de estar naquele lugar com o profeta. Porque eles convidaram o profeta. E o profeta simplesmente falou: eu irei com vocês. E foi. E a gente vê o tamanho do milagre que aconteceu. E muitas das vezes, irmãos, se a gente for olhar para outro contexto, naquele tempo lá, era tempo de apostasia, era tempo onde era muito difícil ali ser cristão, e a gente percebe que estava crescendo ali a casa dos profetas lá, onde eles habitavam. E o que a gente entende disso? Que, irmãos, meio em meio a tudo que tem acontecido, a gente não pode parar de crescer, a gente não pode parar de trabalhar, a gente tem que fazer aquilo na qual nós fomos chamados, que é para fora, que é pregar a palavra do Senhor a todos aqueles que precisam. Mas muitas das vezes, irmãos, o que a gente tem feito? A gente tem chegado até aos nossos líderes, a gente tem chegado até aos nossos profetas, a gente apresenta o problema, mas a gente não apresenta a solução, assim como ele fez. Ele apresentou o problema, mas ele também logo em seguida ele apresentou a solução. E foram todos eles e construiu um lugar maior para que eles pudessem habitar. E o que eu vejo nesse texto, irmãos, que por que será que o profeta, sendo ele chefe ali de tudo que acontecia, daquela escola, daquela casa, ele mesmo não teve a visão que aquele lugar estava pequeno demais para todas aquelas pessoas? Porque da mesma forma que Deus fala com o líder da igreja, Deus fala com vocês. Deus usa vocês, Deus dá uma visão para vocês, na qual vocês
tem que chegar até o líder de vocês e compartilhar. Ó, é assim, é desta maneira. Então ele dirá, eu ireis. Eu vou estar com vocês, eu vou apoiar vocês. Porque não adianta nada a gente apresentar problemas, mas não apresentar soluções. Porque eu creio, se Deus dá uma visão dessa para a gente, de um problema, Deus é perfeito, Deus é tão maravilhoso. Eu tenho certeza que Ele também vai dar a visão da solução. E nós, como cristãos, irmãos, temos que ter isso em mente. Reconhecer a soberania de Deus e reconhecer que somos falhos. E reconhecer que muitas das vezes não temos usado de maneira correta as ferramentas que Deus tem nos emprestado. E um dia Ele vai cobrar. Ele vai cobrar. Tudo aquilo que Ele colocou em nossas mãos, todos os dons que Ele deu para cada um de nós, será que nós estamos usando Ele da maneira correta para o crescimento e a expansão do reino de Cristo aqui na terra? Muitas das vezes a gente está com o machado caído, mas assim como eu disse para vocês, se a gente clamar a Deus, se a gente pedir por socorro, Ele vai fazer o ferro do machado flutuar. Ele vai restaurar os nossos sonhos, Ele vai restaurar aquilo que foi perdido. Então, nós veremos o grande agir de Deus. Nós veremos o milagre de Deus acontecer nas nossas vidas. Mas para isso acontecer, a gente tem que clamar por socorro. A gente tem que chegar até Deus e falar para Ele: Senhor, foi aqui que eu deixei cair. Senhor, é aqui que eu não estou conseguindo. Senhor, é aqui que eu estou falhando. Então Deus, irmãos, Ele irá restaurar a tua força. Deus irá restaurar a tua fé. Deus irá restaurar tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi perdido. Porque Ele tem poder para fazer infinitamente mais nas nossas vidas. Então, irmãos, eu não sei quais são os machados que Deus deu para cada um de vocês. Eu sei que Ele deu machados diferentes para cada um de nós. Será que nós estamos com esse machado no cabo? Será que nós estamos cuidando deste machado de maneira correta? Porque nós, irmão, nós temos que ser vigilantes. Porque o machado, ele não é composto somente do ferro e do cabo. Ele também tem uma cunha ali para calçar o ferro do machado. E para um machado sair do cabo, ele não vai sair de uma hora para outra. É a folga que vai dando ali na cunha, conforme vai usando, vai desgastando, vai se afrouxando aquela cunha. Então, uma hora ou outra, vai acabar caindo. E será que nós temos verificado essa cunha? Será que nós temos olhado de maneira correta? Será que, com o passar do tempo, a gente tem buscado a olhar para nós mesmos e fazer uma alta verificação de nós, se estamos de maneira correta? Se estamos fazendo aquilo que Deus tem nos pedido? Porque a correria do dia a dia é tão grande, irmãos, que muitas das vezes a gente acaba esquecendo de agradecer, a gente acaba esquecendo de louvar o nome do Senhor. E isso faz com que a cunha do nosso machado, ela vai se afrouxando, ela vai se afrouxando. Quando a gente perceber, o nosso machado, ele já caiu na água. É onde nós temos que reconhecer e clamar por socorro. E pedir a Deus, apontar para Ele aonde caiu o nosso machado. Então, Ele vai fazer flutuar aquele ferro. E Ele vai restaurar
tudo aquilo que foi perdido. Então, o que eu quero deixar para os irmãos nesta noite: se você está com o seu machado afiado, acunhado, vamos para cima, vamos trabalhar, vamos ganhar almas para Cristo. Mas se você está com o teu machado afrouxado, vamos acunhar novamente, vamos bater ali, vamos fazer com que ele volte a ser como ele era. E se há algum de nós que o nosso machado já caiu no poço, não é o fim, porque nós estamos com o cabo na mão. Deus sempre tem uma solução para tudo. Então eu peço para os irmãos, clame por socorro, grite a Deus, e Ele vai restaurar tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que foi roubado. Então, irmãos, é o que eu quero passar para os irmãos nesta noite. É uma palavra curta,